Repórter MT recebe a secretária adjunta de Educação de Cuiabá, Edilene Machado, para falar sobre as ações contra o bullying nas escolas, uma prática que tem preocupado cada vez mais pais e educadores, já que as consequências podem ser severas. Secretária, como que tem sido esse trabalho de prevenção e combate ao bullying na rede pública das escolas de Cuiabá? Então, nós em 2017, nós tivemos algumas unidades que nos procurou. Nós temos lá dentro da secretaria um grupo que a gente chama multifuncional, onde a gente tem psicólogos, fonos, né? Nos procurou para estar fazendo palestra com algumas unidades onde as crianças estavam se mutilando. E aí os nossos psicólogos foram até as unidades e detectaram que era a criança que estava participando do Baleia Azul. Aí isso nos preocupou bastante. Em 2018, nós fizemos a adesão da Escola da Inteligência, aquele programa do Augusto Cury, inclusive trouxemos Augusto Cury a Cuiabá, né? E a gente implantou na quantidade menor de unidade para trabalhar a questão do do emocional da criança, né? A criança, assim como nós adultos, a gente já tem que, desde criança, ensinar a criança a gerenciar as emoções, né? A gente tem que saber se conter na hora certa. Então, esse trabalho que a Escola da Inteligência faz é fantástico contra isso. E esse ano, no ano de 300 anos de Cuiabá, Cuiabá é uma gestão humanizada, a gente pensa muito no bem-estar dos cuiabanos e isso não poderia ficar fora da escola. Nós implantamos o projeto Sem Plateia Não Tem Bullying, né? Tivemos aí alguns momentos. O primeiro momento foi uma palestra onde a gente conversou e trouxemos palestrantes exclusivos para falar do assunto para o professor, que aquele professor que participou, ele será o professor mediador na unidade. Isso tanto na unidade de creche, de CMEI, de escola mesmo. Então, o professor, ele não pode ser qualquer professor, tem que ser um professor que ele tenha um pouquinho de conhecimento e afinidade com as crianças, porque ele vai ter que detectar, né, e saber intervir, porque pior do que não intervir é intervir de forma errada. E aí nós tivemos um outro momento que foram com os pais, né? Teve um momento onde nós fizemos uma formação, o Diexo da Escola da Inteligência fez uma palestra, nós ficamos aí 3 dias consecutivos em palestra com os pais, porque o pai precisa ter esse conhecimento, ele precisa saber a abordagem também com o filho, ele precisa gerenciar as emoções dele para ajudar o filho. Depois nós tivemos o terceiro momento, que foi o dia D de combate ao bullying nas escolas. Nós mobilizamos toda a nossa rede, Várzea Grande também fez, que foi unidade convidada, né? Então nós mobilizamos todas as nossas redes e fizemos esse dia D. Em seguida nós fizemos uma caminhada fantástica, nós tivemos aí mais de 2.000 alunos subindo a Getúlio Vargas, né? Então foi uma caminhada onde repercutiu bastante, teve a participação dos alunos e dos pais, né? E encerramos com o fórum, né? O fórum onde tanto as crianças, os alunos, quanto os profissionais da educação. Nós tivemos aí a Regina Chudo, o Diexo, tivemos a participação do Sena 11, né, que fez um trabalho com os alunos. Então aí culminou o encerramento deste ano do trabalho, mas ele não para, né, porque é diariamente. Secretária, assim, é importante destacar que isso não pode ser levado como uma brincadeira de mau gosto, né? Porque além de todo esse sofrimento emocional, o risco de suicídio que acarreta aí as vítimas de bullying é muito grande, né? Com certeza. Como fazer para que esses jovens, esses adolescentes, essas crianças que praticam bullying tenham consciência da causa que isso pode ter? É isso que a gente está fazendo, uma conscientização. E a gente tem que tomar cuidado também, tanto com o agressor, né, quanto com a vítima. O agressor, com certeza, ele sofre bullying ou em casa, com o irmão ou com um parente, né, ou numa escolinha de futebol, ou num outro ambiente. Então ele desconta na unidade, na escola, com outra criança. Então ele também é digno de mais cuidados do que a própria vítima. Agora, a vítima, sim. A vítima a gente tem que cuidar bastante. Nós temos psicólogos que fazem o trabalho, nós temos um trabalho de grupo com os alunos, né? Então, a gente precisa cuidar muito, porque, assim, qual que é a causa da criança que é vítima, né? Ela, no final da história, ou ela vai se mutilar, ou estamos aí no Setembro Amarelo, ela vai
ao suicídio, né? E nós temos também vários casos de violência. Tivemos aqui em Cuiabá, logo depois do caso de Suzano, aconteceu uma né? Uma escola particular nossa em Cuiabá. Então, a questão da violência. Aí a vítima retorna ao local e se vinga, né? Então, todos esses fatores são muito perturbadores e nós da sociedade, os pais, a sociedade civil organizada e as escolas, né, os gestores escolares, isso eu não falo só do município, porque quando a gente abriu o projeto, nós convidamos a rede estadual, convidamos as particulares e a presença foi muito pequena, eu até achei que seria maior, né, mas todos têm que se preocupar. O pai tem que se preocupar muito com a emoção do filho. E como é que tem sido atualmente a conscientização dessas famílias, desses pais? Eles têm tido essa noção, dessa responsabilidade deles de estar participando nessa conscientização, nessa correção, ou está somente a cargo dos educadores da escola, além da carga educacional, ficou somente a cargo da escola, a carga agora emocional também? Tudo assim, tudo fica muito mais aflorado quando acontece um incidente grande, como o de Suzano. Então a gente trouxe muito para as escolas essa discussão, né? Principalmente na discussão com os pais. Os pais, às vezes, eles têm que acontecer algo mais grave para eles se mobilizarem, né? Eles precisam entender que eles precisam olhar para o filho deles, precisam ouvir o filho. A gente sabe que o mundo hoje é uma correria. O pai, às vezes, tem pai que ele sai para trabalhar, o filho está dormindo. Ele chega, o filho já foi dormir. Só vê o filho às vezes no final de semana, né? E às vezes não tem o hábito de ouvir o filho. Nós temos que parar. Nós fizemos a opção de ser pais. Então nós temos a responsabilidade e temos que dar esse carinho para essa criança. Nós precisamos dar segurança emocional para os nossos filhos. A rede social está tomando conta dos nossos filhos, né? Então a gente precisa trazer isso para a gente. Uma coisa que implica bastante também é o cyberbullying, né? Hoje as crianças estão dividindo muito as informações, ou é WhatsApp, ou pelo Face, qualquer rede social. Então é uma coisa que aí já pula o muro da escola. A gente não consegue ter esse controle. Aí são os pais, a família, eles precisam tomar esse cuidado também. E é uma forma também de bullying que tem uma abrangência muito maior, né? Muito mais. E adultos, né? Nós tivemos o ano passado, alguns números não são divulgados, mas assim, muitas mulheres. As mulheres normalmente elas postam muito, né, na rede social e elas foram vitimizadas. Nós tivemos um índice muito grande de suicídio de mulheres em Cuiabá, né? E a gente trabalha muito isso com os nossos alunos. Sim, e como é que essas famílias podem perceber que seus filhos estão sendo vítimas de bullying e como elas devem atuar? Assim, a gente não tem como... Cada criança age de uma forma, né? Uma coisa muito comum, quando o filho, que nunca teve problema com a ida na escola, falar eu não quero ir para a escola, o pai tem que parar, a mãe tem que parar, sentar e conversar como amigo. Não quanto fiscalizador ou achar que o filho está com preguiça de ir para a escola. Pode ser que sim, mas a maioria das vezes está acontecendo alguma coisa. Mas o filho só vai falar se ele sentir essa amizade, esse calor no pai e na mãe. Senão ele vai continuar escondendo. Então a forma que o pai e a mãe vai abordar é muito importante para que essa criança se abra também. Senão ela se fecha e aí fica pior para ela. Tem uma faixa etária que seja mais crítica, que exija mais atenção? Olha, todas as faixas etárias, né? Esses dias eu estava numa creche e estava observando. As crianças desde pequena, elas já tem aquela questão do preconceito, né? Que às vezes chama a criança do cabelo da criança, por ela ser magra. Isso aí, quando é só diferente, em diferentes épocas, aí a gente fala mais que é preconceito. O bullying é sistêmico, é diariamente. Diariamente a vítima ela é agredida pelo agressor. Então o agressor todos os dias, se ele não fizer alguma coisa com essa criança, ele não se realiza, porque ele precisa disso. Ele está mais doente do que a vítima, né? Então essa é a diferença. Então a gente não tem faixa etária. A criança, se você entra numa sala de jardim de 2, 3 anos, as crianças já se autoagrupam.
é interessante, mas aí está a parte do professor de estar socializando, trabalho coletivo, isso é muito importante desde as séries iniciais. A criança lá com seus 7, 8 anos tem uma fase que aí dali para frente aí fica um pouco mais pesado. Agora o bullying maior mesmo já está fora da nossa rede, que é o ensino médio. Né? A gente vê casos assim, mesmo aqui em Cuiabá, de escolas que não são da rede, porque a gente não tem o ensino médio, onde casos assim muito absurdos, né, que a gente ouve falar. E é uma situação assim que não tem classe financeira, né? Ela abrange a todos, né? Ela é indiferente. Normalmente a pessoa pensa que bullying só faz bullying aquele filhinho de papai. Não é. O bullying, ele não tem classe social. Ele tem amargura emocional. É isso que eu falo, entendeu? Então aquela pessoa que ela não tem uma emoção bem resolvida, ela com certeza ela vai ser um agressor. Então fica aí o recado para os pais, né? Cuidado com seus filhos. Tá certo. Obrigada então pela entrevista, secretária. Obrigada a vocês. Estamos à disposição. Tá certo.